Olá, tudo bem? Meu nome é Anderson, eu sou mestrando do curso de pós-graduação da Unesp de Assis, de literatura. Minha orientadora é a professora Silvia Maria Azevedo, né? O interesse é apresentar hoje uma perspectiva, né, do Machado de Assis, atuando como tradutor no século XIX, né? Então, o trabalho que eu trago a vocês chama-se A Voz do Tradutor, Machado de Assis, na imprensa do século XIX. Então, eu vou tentar, tentarei abordar aqui algumas coisas importantes sobre a questão do século XIX em si, que é o tema do evento, e também essa atuação do Machado, né, em meio a essa imprensa. Bom, é, então, nós vamos tratar, né, da obra clássica, do poema clássico que ele traduziu, que foi O Corvo, do Edgar Allan Poe, né? Essa obra que a maioria conhece, já foi traduzida para vários e vários idiomas, que teve traduções importantíssimas, né, vinculadas ao aspecto do horror, né, e tudo mais. Então, nós vamos tratar dessa questão da tradução, né, feita por Machado de Assis a partir do poema do Edgar Allan Poe. Então, para iniciar minha fala, né, eu gostaria de apresentar que em 1857, com apenas 18 anos, Machado de Assis inicia sua carreira como tradutor, né? Então, desde muito cedo, né, antes mesmo das suas obras clássicas, né, das suas obras cânones serem lançadas, né, ele já atuava como tradutor, já atuava no ambiente de tradução, né? Então, ele era autodidata, né, Machado, inglês, francês, espanhol, né, ele traduziu vários e vários idiomas para vários idiomas, né? Dentre os escritores que foram traduzidos por Machado de Assis, né, temos alguns exemplos aqui. Temos Alexandre Dumas, Lamartine, La Fontaine, Victor Hugo, Shakespeare e entre outros, né? Ele traduziu obras do Dickens, traduziu obras do próprio Poe, né? Traduziu também outros escritores franceses, né? E tudo mais. A primeira tradução de The Raven, realizada no Brasil, foi publicada em 1833 em A Estação, jornal ilustrado para a família, né? Então, A Estação foi um jornal que publicou, né, essa tradução do Machado de Assis do poema The Raven. Machado conheceu The Raven a partir da tradução de Baudelaire e traduziu a partir da tradução francesa. Essa é uma coisa importante, né? Eu gostaria de falar para vocês também a questão da tradução, a recriação ou a retradução, né, do Machado. Então, estudiosos, teóricos da literatura francesa, da literatura brasileira, eles tendem, propriamente teóricos da tradução, né, tendem a acreditar, né, de que a tradução foi feita a partir do poema do Baudelaire, né? Então, não diretamente do inglês. Temos, por exemplo, o Abramo, né, que é um teórico importantíssimo, que ele fala que até os mesmos erros que Baudelaire cometeu, Machado cometeu, né? Então, a transformação é visível, né? Como nós falamos de textos literários traduzidos. Nesse caso aqui, nós podemos perceber que a tradução do Baudelaire foi feita em prosa, né? E a do Machado também. Então, diferentemente da estrutura do poema, que era visto lá no original do Poe, né? Então, essa retradução, essa recriação da França, né? Da texto francês, é o que traz para nós essa recriação para o texto em língua portuguesa feito por Machado de Assis. Aqui nós temos um recorte feito da revista Estação, né, da publicação, infelizmente não dá para ver com muita clareza, né, mas aí está a primeira publicação de O Corvo no Brasil, né, a tradução do próprio Machado de Assis. Então, vou trazer um pouquinho de teoria agora, né, sobre a teoria da tradução. Podemos dizer que, segundo o Walter Benjamin, né, que foi um escritor, um tradutor e também um teórico da tradução muito importante na Alemanha, né, se é que a tradução é uma forma, então a traduzibilidade das obras é algo que se encontra e localiza na própria essência. Então, a essência da obra diz muito, né? Essa questão da traduzibilidade ou então da tradução, a essência não pode se perder quando você faz a tradução de um texto literário, né? A essência ou esse sentido amplo que nós temos do original deve permanecer. É evidente que uma tradução, por muito boa que seja, não consegue afetar ou mesmo ter um significado positivo
para o original. Então, né, isso é uma coisa inviável. Por melhor que seja a tradução, por melhor que seja o tradutor, o original sempre será o original e a tradução sempre será a tradução, né? Feliz daquele que conseguir ler sempre no idioma original. O que nós sabemos que é quase impossível, né? Você ter uma, uma capacidade de fazer todas as leituras, né? De todos os idiomas, de todas as literaturas possíveis. Então, nós acabamos cedendo, né? E lendo a partir da tradução de alguém, né? A tradução nasce do original, procedendo, neste caso, não tanto para a vida, mas como a importância da sobrevivência da obra. Né? Então, se nós pararmos para pensar, essa questão da tradução, né, ela mantém a obra viva. Né? Se você parar a pensar, por exemplo, de que se não houvessem outros tradutores, se não houvessem traduções, a obra ficaria estagnada. Né? Não teria uma visibilidade universal, digamos assim, né? Então é graças ao tradutor que essa obra estrangeira, ela se espalha, né, e é vista em outros países, outros continentes, enfim. Existe uma questão de a obra sobrevive, né? Ela fica marcada por muito mais tempo, eternamente, né, graças aos tradutores. Então, nós podemos dizer que o tradutor de importância é, por necessidade, um grande poeta, e o poeta insignificante, um mau tradutor. Então, não adianta você querer traduzir automaticamente. Né? O tradutor, ele deve também, segundo Benjamin, né, ter um lado poético, né? Um lado de poeta, para poder traduzir. Essa essência ela não pode ser perdida. É por isso que ele diz aqui, então, que o tradutor, por necessidade, ele tem que ser um grande poeta. Não se pode traduzir um texto literário de maneira fria, né? De maneira mecânica ou automática, mas sim levando em consideração toda a questão da literatura mesmo, né? Da lírica, nesse caso. Então, nós podemos fazer uma análise, né? Uma questão intertextual da tradução com a mediação cultural, né? Então, nós sabemos que os países eles carregam essas traduções, essas mediações, a cultura acaba sendo também uma coisa importantíssima dentro do conceito de tradução, né? Para que nós possamos observar essas estruturas todas. Bem, um fator importante deve ser levado em conta nesse cálculo, o grau de proximidade entre a cultura-fonte e a cultura-meta. Quando as duas culturas em questão não são muito afastadas, a distância entre os textos, entre os dois extremos, se reduz e a escolha do tradutor se torna menos problemática. Ou seja, quanto mais longe, né, mais longínqua for a questão cultural, né, desses textos, mais difícil a tradução. Nós podemos fazer um paralelo aí, por exemplo, textos de Dostoiévski, né, russos, traduzidos para o português. Né? Então, nós temos aí diferenças grandes que acabam ocupando esse espaço, né? Acabam dificultando aí. Então, por isso que o Crime e Castigo demorou muito tempo, né, para ser traduzido diretamente do russo no Brasil. Por conta realmente dessa questão da língua, né, dessa questão da distância cultural. Né? Então, quanto mais próxima for os idiomas, as culturas, mais fácil é a tradução. Né? Então, língua latina para língua latina, língua germânica para língua germânica, né, fica mais acessível. Para que o tradutor possa agir como mediador cultural e não como protetor de sua cultura, deve haver um pressuposto básico, de que as culturas podem interagir sem que uma seja engolida pela outra. Não deixa de ser curioso constatar o sentimento de insegurança que já por trás de medidas como propostas de lei para impedir o uso de palavras estrangeiras no Brasil. Né? Então tem que morrer essa questão cultural, para não deixar, por exemplo, uma coisa que Machado fez com o Corvo, né? Ele deixou que a cultura brasileira meio que engolisse o Corvo e desmistificou o teor proposto por Poe, né? Então, essa realização de tal tarefa daria conta apenas da parte do seu projeto literário, tornando um homem de seu país. Machado vai além e traduz também para ser um homem de seu tempo. Vale dizer, suas traduções implicam a distorção e adaptações de textos estrangeiros, de forma a transformar o estranho, tornando parte integrada de um contexto alternativo. Né? Então, nesse momento, Machado de Assis ele estava em transformação. Né?
estava em busca de nacionalismo crítico para a literatura brasileira, estava em busca de trazer essa questão da brasilidade muito forte, né? E também tornar-se um escritor conhecido, né? Para Fernando Pessoa, portanto, traduzir significa reproduzir em outra língua a ideia e o ritmo do original. No caso das traduções de Poe, além disso, a tradução é apenas um desafio, ou seja, um desafio da técnica de traduzir que permite ao poeta testar sua habilidade verbal na língua materna. Machado, por outro lado, não parece ter nenhuma intenção de reproduzir em português a correspondência de som e sentido que marca o poema de Poe. Então, Machado ele fica livre disso, né? Existe uma liberdade, Machado não preza pelas regras, né? Aí nós temos os dois trechos, né? O primeiro a primeira estrofe da tradução do Machado de O Corvo e a primeira estrofe da tradução do Pessoa, né? Ambas em língua portuguesa e diferentes, né? Do mesmo poema. Então, o Bailey, né, cita, né, que Machado, por outro lado, não parece ter nenhuma intenção de reproduzir em português a correspondência de som e sentido do poema de Poe ou traduzir para exercitar sua perícia de tradutor. Na verdade, a julgar pelo texto traduzido, a intenção parece ser a de evitar correspondências mais exatas. Para Machado, o corvo não é uma ave racional, a repetir suposta e mecanicamente uma palavra de desespero diante de um poeta que chora suas mágoas de amor, mas antes é algo misterioso, estranho, cuja mensagem se constitui no enigma para um homem emocionalmente perturbado. Enquanto Poe, representante derradeiro do romantismo norte-americano, escreve um amante desesperado que se utiliza emblematicamente do corvo para evocar sua imagem de uma lembrança imorreadora da amada. Né? Então, até essa questão do próprio bicho, né, da própria ave, ela tem uma diferença importante aí dentro do conceito original e tradução do Machado. Né? Aqui são minhas referências bibliográficas, né? E fica meu agradecimento a todos que puderam assistir a minha apresentação. Meu muito obrigado.